TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. Notícias do Dia está no ar. Hoje é quinta-feira, 8 de abril. E você vai ver nesta edição: Covid-19. Governo anuncia distribuição de mais 4,4 milhões de vacinas. Mais de 133 mil testes de Covid-19 já foram realizados na cidade. Óbitos de idosos acima de 80 anos diminuíram nos primeiros 3 meses do ano. Sicomércio pede mais agilidade na vacinação contra a Covid-19. Mais de 11% da população de Petrópolis já recebeu a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Fim do contrato da Concer pode significar esperança para famílias que residem ao longo da estrada. STF começa a julgar pedido de suspensão de decreto que proíbe atividades religiosas. Moradores da cidade de Osaka, no Japão, não poderão acompanhar a passagem da tocha olímpica. Fiscalização multa 2 notifica outros 7 e fecha mais de 10 estabelecimentos. Trabalhadores autônomos foram os mais prejudicados por pandemia em 2020. Agora, no Notícias do Dia. O Sicomércio orienta lojistas sobre o reforço na aplicação dos protocolos de atendimento seguro nos estabelecimentos e pede aceleração na vacinação. Com a reabertura do comércio programada para esta sexta-feira, 9 de abril, o Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis, o Sicomércio, promoveu uma campanha interna com os empresários dos setores de bens e serviços da cidade, reforçando os protocolos de biossegurança nos estabelecimentos comerciais do município. Marcelo Fiorini fala sobre o impacto das medidas restritivas na economia da cidade. Bom, o impacto que a gente vem sofrendo, o comércio de Petrópolis vem sofrendo esse impacto desde o ano passado. Ficamos mais de 100 dias fechados, sofremos muito, muitas lojas fecharam, outras encolheram, diminuíram e tivemos e estamos tendo ainda muitas dificuldades. Não houve uma recuperação, né? Não houve movimento suficiente para as pessoas se recuperarem, para o comércio se recuperar de uma maneira geral. A gente passou um momento muito difícil, as coisas começaram novamente a clarear e agora veio novamente esse fechamento, e um fechamento parcial, que na verdade alguns setores só que foram impactados, setores esses que já vêm combalidos, né, conforme eu disse anteriormente, desde o início do ano passado, desde a primeira paralisação. Então a gente está muito preocupado, não tivemos acesso a crédito, já falamos várias vezes nesse assunto, né, um crédito muito difícil, e nesse momento agora temos um problema muito grave que nem o auxílio para a suspensão dos contratos de trabalho a gente está tendo. Então o empresário, que já está num momento muito difícil, vem tendo que arcar às suas próprias custas, com os salários dos funcionários, para manter suas obrigações em dia. Então a gente está muito preocupado e é muito importante a gente voltar a trabalhar. Bom, na minha opinião, eu acho que esse fechamento parcial que foi feito, esse lockdown parcial de 2 semanas, de 12 dias aí, eu acho que ele pode ter algum efeito, claro, né? Vai ter algum efeito, vai ter alguma diminuição no contágio, mas eu acho que ele só serviu para prejudicar ainda mais aqueles setores que já vinham que já vinham lutando com muita dificuldade. Eu acho que o problema maior não é o comércio, não é o pequeno comércio, esse nunca foi o vilão dessa história. A gente tem aí setores que são muito mais impactantes na questão do contágio, na questão das aglomerações. Temos os pontos de ônibus, de uma maneira geral, os ônibus muito lotados, a gente vê isso desde o início da pandemia. A gente tem as filas das caixas econômicas, dos bancos de uma maneira geral, mas principalmente da Caixa Econômica. Hoje mesmo vindo para cá, fila nas lotéricas, fila nas agências bancárias. Então, os supermercados também muito cheios, as pessoas têm que se conscientizar, têm que entender que elas têm que colaborar.
Não precisa ir a família inteira fazer compra no mercado. Vá uma pessoa só no mercado. Procure pedir por delivery. Eu acho que assim tem que haver uma conscientização maior das pessoas. Não é fechando o comércio que a gente vai resolver essa questão da pandemia. Temos que acelerar as vacinas. O governo federal está distribuindo as vacinas, mas elas não estão chegando na ponta. Então a gente precisa ter mais carinho com essa logística, acelerando esse processo da vacinação. E as pessoas também, por outro lado, têm que ter mais conscientização de ficar em casa, de se tem que fazer compra no mercado, que vá uma pessoa da família, não precisa ir a família inteira. É isso tudo que a gente tem que entender, que se todos colaborarem, a gente vai sair disso mais rápido. Mas, infelizmente, as pessoas não estão colaborando, a gente vê aí festas clandestinas, pessoas aglomerando sem necessidade, se contaminando as suas próprias famílias, e o comércio que está pagando essa conta. O comércio não é o vilão. O comércio se preparou, o comércio cumpriu todas as determinações que foram estabelecidas, e o índice de contágio no comércio é muito baixo, quase nenhum. Eu posso dizer que poucos casos de pessoas que se contaminaram no comércio da cidade. Para garantir segurança no atendimento, as lojas estão seguindo as diretrizes do decreto que garante a reabertura do comércio, como disposição de álcool em gel para higienização das mãos de clientes e colaboradores, limpeza constante do interior das lojas, atendimento seguindo distanciamento de no mínimo 1,5 m, controle de acesso às lojas adequando o limite de capacidade da loja, obrigatoriedade do uso de máscaras pelos colaboradores e atendimento apenas aos clientes que também utilizem a proteção individual. O Sicomércio distribuiu eletronicamente aos associados e empresários do comércio em geral um lembrete das normas que devem ser seguidas e um alerta sobre o reforço dos cuidados no período de atendimento ao público. As atividades do comércio em geral retornam nesta sexta-feira, dia 9 de abril. Os horários de funcionamento das atividades não essenciais nos polos comerciais seguirão um escalonamento. Nos polos da Rua Tereza e do Bingen, será de 9 horas da manhã às 6 da tarde. No Centro Histórico e na Feirinha de Itaipava, será das 10 horas da manhã às 7 da noite. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre vacinação. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde contabilizou mais de 2.500 vacinas contra a Covid-19 aplicadas pelas equipes do setor de epidemiologia. Foram 1.829 referentes às primeiras doses e 697 da segunda dose. Vale ressaltar que esse número pode ser ainda maior até o fim do dia de hoje. Até o momento, mais de 36.631 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e outras 10.608 a segunda. Nesta quinta-feira foi iniciada a vacinação dos idosos com mais de 68 anos em 10 pontos da cidade. Até esta terça-feira, a cidade já havia imunizado com a primeira dose mais de 11% da população. O índice é superior às médias registradas no estado do Rio de Janeiro. Ao término do dia de hoje, estaremos chegando próximo de 38 mil vacinados. Ou seja, estamos acima da média nacional e estadual de vacinação da primeira dose. De acordo com o secretário, todos os esforços estão sendo feitos para que a vacinação em Petrópolis seja agilizada. Dependemos das doses enviadas pelo governo federal, que faz a remessa para o governo estadual e repassa para os municípios, para que possamos ampliar a vacinação. Petrópolis é uma cidade com uma característica de muitos idosos. Então, a faixa etária, cada mudança de faixa etária se torna um número maior para serem vacinados. Estamos trabalhando com 10 pontos de vacinação. E inaugurado nessa segunda, o ponto de vacinação na Posse e no Hipershopping do ABC, no Alto da Serra. Além disso, iremos ampliar a vacinação para os domingos, em 2 postos de vacinação, no Parque Municipal de Itaipava e no Hipershopping do Alto da Serra, de 9 a meio-dia. O secretário ressaltou ainda que é muito importante que as pessoas que estão na idade do público prioritário não deixem de se vacinar, pois só assim será possível frear a doença. Além disso, mantenha os cuidados mesmo após a vacinação. É muito importante que aguarde um tempo para estar totalmente imunizado. E que você mantenha os cuidados do uso da máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos,
Quando não puder ter um local lavar com água e sabão, usar o álcool em gel, evitar as aglomerações. É preciso essa conscientização de todos, uma responsabilidade social e coletiva para que unidos possamos vencer essa pandemia juntos. Para ser vacinado, o idoso deve estar cadastrado junto à Secretaria de Saúde. O cadastramento deve ser feito no site da Prefeitura. Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem fazer o agendamento pelos telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. É importante destacar que nos pontos de drive-thru, os idosos que chegam a pé também são atendidos. E ainda falando sobre a vacinação, o Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina contra a Covid-19 em 10,2% da população do país. De acordo com o levantamento de Veja, 21.335.474 brasileiros receberam a primeira injeção. Destes, 6.048.379, o que corresponde a 2,9% da população, completaram a imunização com a segunda dose. Mato Grosso do Sul lidera o ranking dos estados, com 13,5% da população protegida contra o coronavírus. Em segundo lugar está o Rio Grande do Sul, com 12,8%. Depois aparece a Bahia, com 12,4%, a Paraíba, com 11,5%, e São Paulo, que vacinou 11,3% da população. Embora o marco seja positivo, é preciso acelerar a velocidade da aplicação. O boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde desta quarta-feira mostrou que Petrópolis fez mais de 133.400 testes para a Covid-19. Dos mais de 133 mil testes, 25.989 dos resultados foram positivos e 103.185 negativos, levando em consideração os testes rápidos e de suave. Além disso, mais 3 óbitos foram registrados nesta quarta-feira. Vale ressaltar que até o fim do dia de hoje, estes números podem sofrer alterações. Até ontem, 160 pessoas estavam internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 188 em leitos clínicos, considerando leitos privados e do SUS, totalizando assim 348 internações em toda a rede da cidade. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS era de 78,74% e de 95,69% em leitos de UTI. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS era de 78,74% e de 95,69% em leitos de UTI. A Secretaria de Saúde esclareceu ainda que o número de óbitos é atualizado nos boletins apenas após o registro do atestado de óbito e do resultado do exame do paciente no sistema da vigilância epidemiológica, o que é feito por uma equipe administrativa. Trata-se de uma medida de segurança para evitar erro na informação divulgada pela Secretaria de Saúde. Agora vamos falar da BR-040 e das pessoas que vivem na região. O fim do contrato da Concer pode significar uma nova esperança para as centenas de famílias que residem ao longo da estrada. Em reunião virtual nesta quarta-feira com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, responsável pela concessão da BR-040, o deputado federal Vinícius Fará e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que representa mais de 300 famílias, discutiram a regularização dos imóveis às margens da estrada ameaçadas de demolição por ordem judicial em processos movidos pela Concer. 50 imóveis já estão com ordem de demolição com prazo vencido, sob a ameaça das casas serem derrubadas a qualquer momento. Com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, assumindo a rodovia, a questão passa a ser encaminhada pelo departamento. Por isso, na agenda virtual com a NTT, ficou estabelecida uma nova reunião, desta vez com o DENIT, para tratar do assunto. Em nota, a Concer informou que não atua de forma a prejudicar as comunidades e que mantém diversas ações sociais, como o atendimento médico gratuito a moradores das comunidades próximas à rodovia, campanha de combate à fome e projetos de educação ambiental em escolas públicas. Mas, ao mesmo tempo, tem o dever de cumprir integralmente o contrato de concessão definido pela própria agência reguladora. E você vai ver depois do intervalo.
Covid-19. Governo anuncia distribuição de mais de 4,4 milhões de vacinas. STF começa a julgar pedido de suspensão de decreto que proíbe atividades religiosas. O Notícias do Dia volta em instantes. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Entre janeiro e março deste ano, as internações e os óbitos de idosos acima de 80 anos diminuíram. Segundo o levantamento da Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, as reduções relativas ao período chegam a 49% nas internações e a 44% nos óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda grave de pacientes acima de 90 anos. Em relação a idosos com mais de 80 anos, as quedas são de 22% para mortes e 33% para hospitalização. A comparação foi feita entre os meses de janeiro e março, considerando as semanas epidemiológicas de 3 a 30 de janeiro e de 28 de fevereiro a 27 de março. A principal hipótese é de que o início da vacinação para essa faixa etária tenha causado a redução. Até o momento, 329.062 idosos com 80 anos ou mais já foram vacinados no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, até amanhã da última segunda-feira, 1.316.104 pessoas foram vacinadas e 374.909 já receberam a segunda dose. A expectativa é que nos próximos dias uma nova remessa de vacinas seja entregue pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde informou que entregou hoje mais um lote de vacinas da Covid-19 a todas as unidades federativas para o reforço da campanha de imunização. O novo lote é composto por 4,4 milhões de doses da vacina que serão entregues de forma proporcional e igualitária. Desse total, 2 milhões serão de vacinas da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, e 2,4 milhões serão da AstraZeneca, Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Todas essas doses foram produzidas no Brasil com matéria-prima importada. As doses serão destinadas para a vacinação de trabalhadores da saúde, idosos entre 65 e 74 anos, forças de segurança e salvamento e forças armadas, que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Parte das vacinas será destinada para a primeira dose dos agentes das Forças de Segurança e Salvamento, Forças Armadas e idosos entre 65 e 69 anos. As demais vacinas têm como destino a segunda dose a ser aplicada em trabalhadores da saúde e idosos entre 70 e 74 anos, de forma a garantir a aplicação conforme o tempo recomendado de cada imunizante. O plenário do STF começou a julgar se mantém ou não a decisão do ministro Gilmar Mendes, que negou um pedido do PSD para suspender o decreto de São Paulo que proíbe a realização de atividades religiosas.
O julgamento foi suspenso após o voto do próprio Gilmar, que manteve sua posição. O tema será retomado nesta quinta-feira. Em sua fala, Gilmar criticou o advogado-geral da União, André Mendonça, e afirmou que a liberdade de realização de cultos não é absoluta. Mendonça, por sua vez, defendeu a abertura de templos e citou passagens bíblicas. O procurador-geral da República, Augusto Aras, também defendeu a derrubada do decreto. Agora vamos falar sobre um crime bárbaro que aconteceu no Rio de Janeiro e que a cada desdobramento choca ainda mais as pessoas. O Partido Solidariedade decidiu de forma sumária expulsar o vereador Jairinho. O parlamentar foi preso na manhã desta quinta-feira, suspeito de assassinar o enteado, o menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos de idade, no dia 8 de março. A mãe da criança, Monique Medeiros, também teve a prisão decretada. Além da expulsão sumária do Solidariedade, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro anunciou a imediata suspensão do salário de Dr. Jairinho, por ter sido preso conforme prevê o regimento interno da casa. Ainda hoje, parlamentares do Conselho de Ética vão discutir a situação do vereador. Em nota, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro disse, abre aspas, a Câmara atenta à gravidade da prisão do vereador Dr. Jairinho e, como já declarado, consternada com a morte do menino Henri, se reunirá hoje para debater a situação do parlamentar, com a responsabilidade que o caso exige. Embora inexista até o momento representação formulada no Conselho de Ética, será dada toda a celeridade que o caso exige. Fecha aspas. Dr. Jairinho mora com a mãe de Henri em um apartamento de um condomínio da Barra da Tijuca, onde a criança, segundo investigações da Polícia Civil, teria sofrido fortes agressões. Nesta quarta-feira, morreu aqui em Petrópolis Olívia Marinho, esposa do caricaturista Lan, com quem ela foi casada por 60 anos. Olívia estava com câncer e havia descoberto a doença logo após o falecimento do marido. Nos anos 60, Olívia foi passista do Salgueiro e uma das integrantes do trio Irmãs Marinho, que fez muito sucesso em espetáculos. Lan faleceu há 5 meses, aos 95 anos de idade. E você vai ver depois do intervalo. Moradores da cidade de Osaka, no Japão, não poderão acompanhar a passagem da tocha olímpica. Fiscalização multa 2, notifica outros 7 e fecha mais de 10 estabelecimentos. Trabalhadores autônomos foram os mais prejudicados durante a pandemia em 2020. O Notícias do Dia volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. Mais de 10 estabelecimentos foram fechados após serem flagrados pelas equipes de fiscalização infringindo regras previstas nos decretos municipais nesta quarta-feira.
Além dos 10 estabelecimentos fechados, outros 7 receberam notificação e mais 2 foram multados em mais uma etapa da Operação Choque de Ordem realizada nos distritos e no centro da cidade. A ação acontece em conjunto pela Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública e Polícia Militar. Já na terça-feira, 7 estabelecimentos foram notificados e 2 multados, somando as regiões de Itaipava e as ruas Tereza, 16 de Março, Imperador, Caldas Viana e Paulo Barbosa. A ação teve continuidade hoje para garantir que o decreto municipal seja devidamente cumprido. A crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus prejudicou mais os trabalhadores por conta própria. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Segundo o levantamento, a categoria teve a maior queda de rendimento em 2020. O pior momento para os trabalhadores autônomos ocorreu no segundo trimestre de 2020, quando a categoria recebeu 24% a menos do que a renda habitual. No quarto trimestre do ano passado, o indicador se recuperou levemente, mas continuou abaixo dos níveis anteriores à pandemia, com um recuo de 10%. Os trabalhadores privados e sem carteira receberam 13% a menos do que a renda habitual no segundo trimestre e 4% a menos no último trimestre do ano passado. Os trabalhadores privados com carteira assinada não tiveram perda no segundo e no terceiro trimestres de 2020 e encerraram o último trimestre do ano passado ganhando 5% acima da renda habitual. No serviço público, os trabalhadores receberam 1% a mais que a renda habitual no segundo trimestre, 3% no terceiro trimestre e 5% a mais no último trimestre do ano passado. Realizada com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a pesquisa comparou a renda média efetiva com a renda média habitual. Enquanto a renda média efetiva caiu por causa do aumento do desemprego e da contratação com salários mais baixos, a renda média habitual subiu porque a perda de ocupações se concentrou nas áreas mais mal remuneradas. Segundo o IPEA, a elevação da renda habitual para os trabalhadores privados com carteira assinada e o serviço público deve-se ao fato de que a eliminação de postos de trabalho atingiu principalmente os setores de construção, comércio e alojamento e alimentação, além de empregados sem carteira assinada e principalmente trabalhadores por conta própria. Dessa forma, quem permaneceu empregado foram os trabalhadores de renda relativamente mais alta, que puxam o rendimento médio habitual para cima. Os moradores da cidade de Osaka, no Japão, não poderão acompanhar de perto a passagem da tocha olímpica. Olha só. Devido ao aumento de casos de Covid-19, a cerimônia será realizada em um parque, sem a presença do público, e não nas ruas como havia sido planejado. As autoridades de saúde temem que uma variante do vírus esteja desencadeando uma quarta onda de infecções, a 107 dias do início das Olimpíadas de Tóquio. A Prefeitura de Osaka relatou 878 novas infecções na quarta-feira, segundo dia consecutivo de recorde, e a campanha de vacinação ainda é tímida. A tocha olímpica passará pela região nos dias 13 e 14 de abril. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.